Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estamos mais uma vez aí para nós fazermos uma meditação sobre Gideão, né? É tão interessante como eu sempre falo. Aprendendo com Gideão é a mesma coisa nós aprendermos conosco. Gideão nos ensina muita coisa. Mas vamos lá então, leitura em Juízes capítulo 6, o versículo 34 fala assim: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiseritas se ajuntaram após ele. Amém? Somente aí, a leitura depois você faz do versículo 34 ao 40. Querido, o que nós podemos aprender com Gideão? Eu quero abordar aqui 5 tópicos interessantes que isso pode ocorrer com a nossa vida. A primeira questão que está que muitas das vezes entendermos quando o Espírito Santo ele fala conosco. Pastor, como que eu posso saber se eu sou chamado por Deus? Primeiro fator interessante. A palavra de Deus nos fala em Atos capítulo 1, versículo 8, que Jesus falou para os seus discípulos: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis então minhas testemunhas. O que dá a entender que o versículo que acabamos de ler, Gideão teve a convicção, Deus provou, Deus mostrou para Gideão que estava com ele, mas precisava de algo na vida de Gideão, que é ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor revestiu Gideão e deu a ele ânimo, força, para que Gideão pudesse tocar a trombeta e convocar os soldados para a batalha. Querido, quando nós damos essa ênfase ao Espírito Santo, você pode ter certeza de uma coisa: ele vai se apoderar da tua vida e você vai ser cheio de tal maneira que outras pessoas vão ver em você a graça de Deus. Gideão, ele tocou a trombeta e Deus convocou pessoas para estar ao lado dele. Mas Gideão sabia que chegou a hora dele lutar contra os seus adversários. 135.000 soldados vieram à peleja, contando também com aqueles que vinham a camelo, então muita gente. E Gideão então poderia correr, mas o Espírito de Deus impulsionou Gideão. Primeira coisa na vida de Gideão, quando o Espírito Santo se apoderou da vida dele, deu a ele ânimo e força para enfrentar as dificuldades. Deixa o Espírito Santo se apoderar de você e você vai ver grande impacto que Deus vai fazer na tua vida. Algo extraordinário virá sobre você. Amém? Segundo fator interessante, Gideão teria que entender uma outra coisa, que ele não iria vencer a guerra com as suas próprias forças. Não. Gideão é um outro passo que ele tinha que entender. Zacarias capítulo 4, versículo 6 fala assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia! Então Gideão teria que entender que não seria pela sua força, pelo seu braço, mas seria pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus que ele ia ter vitória. Tá bom? Entenda esse segundo fator. Você se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo. E depois você passa a entender que as tuas vitórias não vai ocorrer com as tuas próprias forças, mas vai ocorrer na unção do Espírito Santo. Não por força, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Então o Espírito Santo ia revestir Gideão. Porém, Deus falou ao coração de Gideão: Gideão, não vai ser pela tua força. Não vai ser pela tua força. Vai ser pelo meu poder que vocês vão ter vitória. Terceiro fator aqui que nós podemos guardar, que as pessoas estavam desanimadas, as pessoas estavam totalmente assim, desacreditadas até do poder de Deus. Não havia homens que invocassem a santidade de Deus. Mas Gideão, o que ele fez? Ele tocou a trombeta para convocar os desanimados. Sabe quantos homens se apresentou? 32.000 homens se apresentaram. Qual é o terceiro fator? O avivamento só virá sobre uma multidão, ou pessoa, ou igreja, a partir do momento que você se posicionar. O avivamento só virá
numa denominação, numa família ou num bairro. A partir do momento que nós nos posicionarmos como Gideão e tocar a trombeta. Existem pessoas que estão escondidas, existem pessoas que estão desanimadas, mas ao ouvir o toque da trombeta, ao ouvir o toque da trombeta de pessoas que se posicionaram, cheias do Espírito Santo, elas serão impactadas com esta unção. Querido, não é só você que deseja avivamento, não é só você que deseja livramento, não é só você que deseja a providência de Deus, não é só você que deseja entrar na batalha, existem outras pessoas que precisam também, mas a liderança foi dado quem? Foi dado a Gideão. Então Gideão precisava tocar a trombeta, cheio do Espírito Santo. Quando ele tocou a trombeta, outras pessoas ouviram, ficaram sabendo. Então 32.000 homens se encheram do poder e disseram, não, vamos nessa batalha. Vamos nesta peleja, porque eu estou sentindo um renovo na minha vida, eu estou sentindo uma unção na minha vida. E vamos nessa batalha porque Deus é conosco. Olha, querido, o avivamento só virá a partir do momento que nos posicionarmos como Gideão, tocar a trombeta e convocar aqueles que querem entrar na peleja. Quarto fator interessante. Deus conhece a fraqueza de Gideão, sabia? Deus conhece a tua fraqueza, querido. Esse é o quarto fator. Deus conhece a fraqueza de Gideão e aceita o desafio que Gideão fez com Deus. Pastor, mas que desafio Gideão fez com Deus? Vamos lá então. Está ali no versículo 36, capítulo 6, versículo 36. E disse Gideão a Deus, se há de livrar Israel por minhas mãos, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então reconhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como o Senhor disseste. Então Deus aceitou a fraqueza de Gideão. Deus viu que Gideão ainda estava fraco, meio desanimado, mas Deus disse, não, Gideão, eu aceito teu desafio. A Gideão fez prova com Deus, e todas as provas que Gideão fez, Deus confirmou que era com Gideão. Deus conhece as tuas fraquezas, querido. Deus conhece as tuas debilitações. Por esse motivo o salmista fala, Salmo 103, versículo 14, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Lembra-se que somos pó. Deus conhece a tua estrutura. Deus vai fazer não pela tua força, porque não por nossa capacidade, por nossa habilidade, não. Deus vai fazer porque Ele nos conhece as nossas limitações e para a glória do seu nome. Deus conhece a fraqueza de Gideão e aceitou o desafio de Gideão. Então, se você fez prova com Deus, Deus aprovou, faça a vontade do Senhor. Quinto fator, querendo ou não, Gideão tinha que confrontar o inimigo e confiar em Deus. Então, querendo ou não, Gideão tinha que confrontar os seus inimigos. Deus confirmou, Deus aprovou, Deus assinou embaixo. Deus assinou, então Gideão agora ele teria que se posicionar. Então, quando Gideão fez a prova, Deus confirmou, agora chegou o momento de Gideão falar, não, agora eu vou na peleja, porque Deus confirmou que está comigo. O que a palavra de Deus nos diz, 1 João, capítulo 5, versículo 4? É esta a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então o que nós precisamos entender? Que Deus está conosco, querido, Deus está com você. Diz assim, ó, capítulo 5, versículo 4 de João, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então vai na fé, porque Deus já te determinou a vitória. Levanta-se, posiciona-se e seja um guerreiro valente e conduza outras pessoas ao teu lado. Levanta a tua família, levanta. Se você levantar, muitas outras pessoas vão se levantar nesta batalha ao teu lado e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos teus filhos, eu peço a tua bênção, a tua graça, eu repreendo toda retaliação, todo impedimento, Senhor. Assim como o Senhor tem confirmado na vida de Gideão, providência, Pai, livramento pela vida dele, por meio da vida dele. Confirma a providência na vida dos teus filhos, na vida da tua igreja. E eu quero apresentar nas tuas mãos essas pessoas que estão enfermas, pessoas que estão com situações, Deus, com problema familiar. Eu quero repreender toda retaliação. Eu peço a cura, o milagre, eu peço a libertação sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, em nome de Jesus. Aonde houver este mal, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Eu ministro a unção de cura, de libertação, a unção de restauração e a tua bênção em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Dá um like aí para a glória de Deus. Deus abençoe.